Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Nós estamos aqui no mais uma live de aquecimento para o evento Semana Desbloqueie Sua Empresa. Nosso evento que vai acontecer agora no dia 1, 2 e 3 de março, que vai te ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Hoje nós estamos trazendo aqui um conteúdo que é um atalho em direção ao dobro de lucros em 6 meses. Nós vamos falar aqui como engajar seus colaboradores para tornar sua empresa mais lucrativa. Olha só, hein? Quem tem problemas com pessoas, digita eu aí no chat aí, ó. Ó, já vou dizendo, quem está acompanhando esse vídeo aqui comigo é do time dos comprometidos, já está mostrando que está saindo na frente, tá? Comprometidos com o crescimento da empresa e não daqueles acomodados que vão chegar no nosso evento quarta-feira já cheio de desculpa para não aplicar nada, né? E aí não gera transformação nenhuma também na empresa. Porque os acomodados, na real, não dobram o lucro da empresa, nem em 6 meses, nem nunca. Mas quem está aqui comigo, que é a minoria, num domingão à noite, tá passando um recado aí que vai chegar no evento semana que vem muito mais preparado. Nessa semana, né? Na quarta. Bom, para quem não se inscreveu ainda, acabando aqui, vai lá no link da bio, clica lá no link do meu perfil, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp para ser avisado de todas as aulas ao vivo que nós estamos fazendo. Tem mais 4 aulas gratuitas ainda. E para receber as ferramentas bônus, tá? As ferramentas gratuitas para a gestão da empresa de vocês, que vai estar lá no grupo do WhatsApp também. Pessoal, então é o seguinte, ó, quem não se inscreveu ainda, pois coloca aí, ó, qual o segmento da empresa de vocês e quantos colaboradores possuem, que eu vou trazer exemplos específicos. Eu falo de engajar seus colaboradores para tornar a empresa mais lucrativa, inclusive eu vou ter que explicar aqui o que é engajamento, tá? Eu vou explicar assim. Mas a situação que eu vejo muitos donos de empresas hoje, e às vezes, né, geralmente empresas até com menos colaboradores ali, 5, 6, 7, 10, 15, e já tem uma série de problemas com pessoas. Imagina quando começar a crescer mais o time. Imagina quando você não sabe mais o nome de todo mundo. Você nem conhece todo mundo. Tá? Imagina sua empresa chegar num contexto como esse. Lá na minha empresa, esse ano a gente saiu de 65 e está indo para 180 colaboradores. Saímos de 65 e fomos para 180. Tem colaboradores que a gente acaba nem conhecendo, nem sabe que está na empresa. Tá? Porque entra ali, né? Então, imagina quando chegar nessa situação, vai exigir competências novas. Talvez, né, você nem tenha essa vontade de chegar nesse alcance, mas talvez sim. E aí, vão exigir competências novas. Por que não buscar crescimento, né? Então, muitos donos de empresas hoje, eu vejo falando que tem problemas com pessoas, vejo dono de empresa falando que a equipe não se engaja, a equipe não tem iniciativa, vejo dono de empresa falando que a equipe não aprende, parece que não faz nada direito. Quem aí está entrando aqui agora, ó, tem problemas com pessoas na empresa, digita eu aí no chat. Quero entender o quanto que nós vamos trazer aqui é útil para vocês. Porque uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando juntas para cumprir um propósito que sozinho o dono não daria conta. Então, sempre vai ter pessoas no caminho para te ajudar a construir a sua empresa, cumprir a missão da sua empresa, né? Essa missão, de alguma forma, é melhorar a vida do cliente, gerar valor para o cliente ali. Você precisa de pessoas para conseguir fazer isso. Então, uma habilidade essencial para toda a sua jornada, enquanto dono da empresa, vai ser liderança, tá? E são 3 jornadas da liderança. É a jornada do desenvolvimento, engajamento e execução, que é a capacidade de gerar resultado através das pessoas. E por que é do desenvolvimento e do engajamento? Tem uma teoria, tá? Tem uma teoria que chama teoria CHA, CHA. Anota aí, ó, CHA. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Esses 3 componentes formam a competência de um colaborador, de uma pessoa. Tá? Então, o nível de competência que ele tem, e competência é a capacidade de gerar resultados, está dando um pouco de eco aqui, mas vamos lá. O nível de competência que ele tem, ele é determinado pelo conhecimento, pela habilidade e atitudes dele.
O conhecimento é o saber, né? A pessoa aprende a teoria, aprende sobre aquele assunto, lê um livro, faz um curso, uma graduação, faz um curso específico, ela aprende os conceitos sobre aquele assunto. A habilidade é o saber fazer. Remete a pessoa já ter feito, é a experiência prática de ter feito aquele assunto ali, aquela atividade, aquela execução. A atitude é o querer fazer, né? Porque não basta a pessoa ter estudado, já ter experiência, mas não ter a atitude, a vontade, a disposição de querer fazer o melhor. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Como é que a gente desenvolve o conhecimento e a habilidade? Né? E o conhecimento e a habilidade juntos formam o know-how, né? A capacidade, o saber fazer e a experiência juntos. E como é que a gente desenvolve isso? Com o desenvolvimento. Né? Como é que a gente eleva a competência do colaborador? Então, desenvolvimento. E como é que a gente melhora a atitude? Com engajamento. Não basta você só dar treinamento para o seu vendedor atender o cliente, se ele não está comprometido com aquilo, tá? E uma coisa que nós vamos falar muito aqui hoje também é que no ambiente dos negócios, numa empresa, você não pode se contentar somente com o colaborador fazer algo porque tem que fazer. Falar, como assim? Ele querer fazer? Eu tô pagando ele para isso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não funciona. Você não vai tirar o máximo potencial do colaborador se ele está fazendo porque tem que fazer, por medo, por ameaça, tá? Tem um estudo feito pelo Instituto Gallup, que é o estudo mais profundo sobre liderança e relações entre atitudes de liderança e resultados das pessoas. É o estudo mais profundo já feito, né? Avaliaram lá mais de 10 milhões de locais de trabalho, compilaram vários dados, identificaram ali, bom, quais são as ações de liderança aqui que geram mais comprometimento do time, vincularam isso com resultados. Comprovaram que um colaborador, quando ele está engajado, quando ele está comprometido, quando ele está fazendo algo porque ele quer fazer, ele gera 40% mais de resultado do que somente quando ele faz porque tem que fazer, tá? 40% mais de resultado. E uma empresa, a mesma empresa, com colaboradores engajados e a outra desengajados, a mesma empresa é 23% mais lucrativa. Então, de cara, um dos maiores custos invisíveis ali de uma empresa é o desengajamento. Ali estão um dos maiores custos invisíveis, prejudicando seus resultados, prejudicando sua margem, o desengajamento da equipe. E a diferença de um colaborador desengajado, tá? Engajado é o nível de comprometimento que ele tem com aquilo ali. A diferença entre um desengajado e um engajado é que o desengajado, ele não faz muito mais do que a obrigação dele, tá? Ele faz o que tem que fazer, até trabalha bem às vezes, mas não faz nunca mais do que o esperado, tá? Vai dando horário de ir embora, ele já está com a bolsinha no ombro lá, já está lá com o pé lá para fora, lá, já deu horário, já foi embora. Já está fechando o computador, já está arrumando as coisas. Você sabe bem quem é assim na sua empresa. Ele faz o que tem que fazer e é isso mesmo, e tá ótimo. Tá? Ele não faz nada mais do que isso. O engajado, ele faz o que tem que ser feito para gerar o resultado que você quer gerar nessa empresa. Ele se compromete com aquele resultado, ele sente que o resultado é dele também e ele faz o que precisa ser feito, trabalha o tanto que tem que trabalhar. Tá? Ele se compromete, ele propõe melhorias, ele sugere ideias, ele debate, porque ele quer que dê certo. Tá? Ele não tem aquele espírito de, não, nós contra eles, aqui os patrão ali e eu aqui fazendo o mínimo esperado. Não, ele é comprometido. Então, esse tipo de colaborador é o que a gente tem que ter. E esse mesmo estudo que eu falei agora, esse mesmo estudo, ele concluiu que 70% do engajamento de um colaborador individual, 70% é responsabilidade gerado por ações de liderança. É responsabilidade do líder. E como você, dono de uma empresa, é um líder e precisa ser sempre um líder, porque você vai sempre conduzir pessoas, você tem que entender
o que você precisa fazer para aumentar o nível de engajamento do time, o nível de comprometimento, para no dia a dia eles terem mais atitude, gerarem mais resultado e fazer sua empresa crescer. Você não vai conseguir fazer sua empresa crescer sozinho, você precisa do seu time, você constrói o time e o time constrói a empresa. De novo, né? Você precisa construir o time para o time construir a empresa. Então você precisa entender quais ações de liderança geram engajamento. E nós vamos dar aqui 3 pilares, uma estrutura para você não só conseguir repetir com facilidade, executar sem saber, mas você entender a estrutura completa, entender os princípios que norteiam o engajamento do colaborador para que você consiga seguir isso constantemente e ter time mais engajados, tá? Nem sempre ninguém vai ter 100% de sucesso, mas eu digo que mesmo você não tendo o poder de deixar um colaborador específico engajado, né? Você não controla do tipo, eu quero que essa pessoa fique comprometida. Não, você não controla. Você tem grande influência sobre isso, mas tem pessoas que não querem, estão no momento da vida que não querem, ou estão na função ali que não tem nada a ver, ou estão na área nada a ver, ou estão... Simplesmente não dá. Mas você, dono da empresa, tem o poder de colocar na equipe e tirar da equipe quem você quiser. Então, te digo que você tem total controle sobre a equipe como um todo, se vai estar mais engajada ou mais desengajada, tá certo? Então, bom, engajamento, em resumo, o que é? É a pessoa comprometer com aquilo, tá? Ela fazer o que tem que ser feito, ela estar comprometida com aquele resultado, comprometida com aquele propósito da empresa, comprometido com as metas, tá? E o que não é desengajado? É a pessoa que faz o mínimo que precisa ser feito e faz porque tem que fazer. Isso não é engajado, não. Pessoas confundem engajamento, às vezes, com motivação. Motivação é o ânimo que, às vezes, vem e vai, né? Assim, a motivação ela é mais temporária, assim, ela não dura como engajamento. Engajamento, às vezes, a pessoa está cansada, ela vai lá, descansa, ela volta e está comprometida ainda. A motivação, não. Às vezes, ela... Sem ficar animando o time ali, vambora, mas às vezes vai embora. Não é duradouro a motivação, tá? Então a diferença entre o engajamento e a motivação é que o engajamento dura mais e vem de dentro para fora. A pessoa ela é automotivada por um trabalho bem feito, por um resultado atingido. Quando ela está engajada, ela é automotivada pelo resultado, pelo trabalho. Não precisa você ficar animando, não. A pessoa ela é automotivada. Então você tem que gastar menos tempo com motivação e mais tempo com engajamento, que aí vem de dentro para fora. Por isso você precisa investir tempo nisso, atenção nisso, tá? Porque o maior benefício de ter um time engajado vai ser eles fazerem sua empresa crescer junto com você. Então vamos lá, são 3 pilares para engajar seus colaboradores e tornar sua empresa mais lucrativa, tá? Vamos lá. Primeiro pilar. A gente tem que criar uma base, tá? Uma base para a gente fazer o time se engajar. A gente tem que criar essa base. E essa base começa com confiança e clareza. Confiança e clareza. Vamos começar da confiança. Bom, eu falei que a liderança são 3 jornadas. Desenvolvimento, que é quando você eleva o nível de competência do time, eleva os conhecimentos do time sobre aquele assunto, eleva as habilidades do time, né? Então, desenvolvimento. A jornada do engajamento, que é quando você aumenta o nível de comprometimento do time, eleva as atitudes deles, a capacidade de gerar resultado, querer fazer. E a execução, que é o quê? Gerar resultado através do time. São essas 3 jornadas da liderança. Mas a liderança ela é exercida de uma só forma. Qualquer líder, de qualquer empresa, em qualquer lugar, sempre que exerce a liderança, ele exerce a liderança de uma só forma. Só tem um jeito de exercer a liderança. Qual que é? Qual que é esse jeito? Quem sabe? A liderança é exercida através da comunicação. Comunicação. A liderança sempre vai ser exercida através da comunicação, seja de uma orientação, de um feedback, de um elogio, do reconhecimento, de um feedback negativo, de um apontamento, de um e-mail, de um olhar.
a liderança é exercida através da comunicação. E a confiança é a via por onde flui. A confiança, se ela existe, ela desobstrui a via de comunicação. Se ela não existe, se tem desconfiança na relação, se não há confiança, ela obstrui a via de comunicação. Quando não tem confiança, a comunicação é o quê? Ela é fechada, ela não é bem recebida, tá? E não há entendimento do outro. Quando há confiança, a comunicação é aberta, há entendimento, tá? E há receptividade daquilo. Então não adianta você querer dar treinamento para o seu time se não tem confiança entre um e outro. Você vai estar falando lá, a pessoa vai estar tipo, nossa, essa pessoa aí... Ou você vai elogiar um bom trabalho, a pessoa não... É um problema mais embaixo ali, é bem mais embaixo. Tem que ter uma construção de confiança entre líder e liderado. E isso começa do líder, dando passos ali de confiança. E a construção de confiança ela é diária, são pequenas ações no dia a dia que vai construindo confiança. Em geral, é o quê? Bom, primeiro, o dono ser um exemplo daquilo que ele fala. Tá? Se ele fala uma coisa, faz outra, o líder que fala uma coisa e faz outra, ele gera o quê? Desconexão, perde pontos ali com a equipe, tá? A confiança ela é construída como se fosse um placar ali. Tem um livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O Dr. Stephen Covey ele apresenta um conceito que chama conta bancária emocional. Que numa relação, você faz algumas ações que é como se você depositasse ali naquela conta bancária. Algumas outras ações é como se você sacasse daquela conta bancária emocional. Quando ela está positiva, há confiança. Tá? Quando ela está negativa, não há confiança, a comunicação não flui, nada da liderança vai funcionar. Tá? Então, para quem tem problemas com pessoas, quem está tendo atrito, quem está tendo conflitos, a equipe não escuta, está tendo dificuldade com a equipe, tá? E se algum de vocês está nessa situação, vamos voltar para a base, começar a construir a confiança no dia a dia. E isso constrói sendo exemplo daquilo que se fala, se importando com o colaborador como pessoa, realmente se portando com ele como uma pessoa, sabendo que é uma pessoa que está ali, que tem uma história, tem os problemas do dia a dia, elogiando quando é feito um bom trabalho, assumindo os próprios erros, tá certo? Muito dono de empresa tem problema com isso, acaba não assumindo, se desculpando quando erra, assumindo os próprios erros, tá? E evitando ações que você perde esses pontos dessa conta bancária emocional, como grosserias, como só exigir sempre, tá? Como não reconhecer, como não assumir os próprios erros. Tudo isso vai desequilibrando a relação ali. Então o líder sim tem que ter uma construção de confiança, e não necessariamente amizade, tá? É diferente. Amizade e confiança é diferente. A confiança na relação entre líder e liderado, entre colaborador e dono. Então, no dia a dia, construir essa confiança que vai ser a cola da liderança ali e vai possibilitar dar os outros passos. Tá certo? No primeiro pilar aqui é confiança e clareza. Confiança é o início, é assim que se começa. E clareza, aí você tem que direcionar o time, tá? Porque esse mesmo estudo que eu falei aqui no início da live, esse estudo que fez essa densa avaliação dos comportamentos de liderança que geram ou não geram engajamento, ele nos mostra que 25% da força de trabalho do mundo não sabe exatamente o que é esperado deles no trabalho. E em algumas funções chega a 50%, algumas funções mais específicas. Então pensa comigo aqui, talvez 1/4 ou até metade da sua empresa não sabe exatamente o que é esperado deles no trabalho. Como é que vai ter algum tipo de resultado dessa forma? Não vai ter não vai ter engajamento, não vai ter performance, não vai ter nada dessa forma. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o que é esperado deles, né? E para isso você precisa de quê? Planejar a estrutura da sua empresa com um organograma, que é a representação visual ali da estrutura da sua empresa. Entender qual que é a missão de cada departamento, de cada área, de cada função. E, bom, levar para a pessoa e dar essa clareza do resultado esperado.
de duas formas. Tem dois componentes, que acima de tudo, se você levar esses dois componentes para o seu time, ele vai ter clareza do resultado esperado. Esses dois componentes são a missão e as metas. A missão é, acima de tudo, qual que é o resultado esperado daquele colaborador. E eu falo resultado, é diferente de atividade. Tá? Então, assim, você contratou um vendedor, você quer que ele faça o atendimento dos clientes, mostre os seus calçados e faça vendas. Por exemplo, você tem uma loja de calçados. Isso é o quê? Vender é uma atividade. Né? Pode ser que o vender ainda pode ser um resultado. Mas você tem que deixar isso mais claro. Poderia ser uma missão do tipo gerar vendas lucrativas e fidelizar clientes. Ou atingir as metas de vendas e fidelizar clientes. Ou gerar alto volume de vendas e fazer os clientes voltarem, encantar clientes, enfim. Qual que é o resultado esperado daquela função? Né? Se você tem uma pessoa no seu caixa que cuida do financeiro também, do seu escritório, poderia ser... Bom, ela é responsável por pagar as contas e cobrar dos clientes. Isso é atividades. Ela pode ser responsável por cuidar das finanças e garantir recebimentos em dia. É mais o quê? Mais a ver com resultado. Então, isso é a missão. Dei esses exemplos para você entender que cada pessoa da sua empresa precisa ter uma missão, que é esse resultado esperado daquela função dela, e você tem que dar essa clareza de resultados para essa pessoa, tem que alinhar com ela, né? Chegar para ela e falar, olha, acima de tudo, o que eu espero de você aqui é esse resultado. Aí tem algumas rotinas que a gente precisa fazer para atingir esse resultado. Pô, tem essa atividade aqui que você vai fazer diariamente, tem isso aqui que você vai fazer sempre que o cliente entrar, tem essa aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí você vai dando o quê? O manual da função dela. Tá? Aí você vai dar clareza das rotinas e competências. Eu chamo isso de manual de função. Você dá a missão e dá o método, né? As rotinas, as atividades que ela precisa fazer e o que ela precisa ter de competência, de entendimento, de aprendizado para executar bem aquelas rotinas e gerar bem aquele resultado. As metas é o seguinte, tem a missão, que é o resultado esperado dessa pessoa, aí você vai se perguntar, como é que eu vou medir se ela está atingindo esse resultado? No caso do seu vendedor, que a missão for gerar vendas, bater meta de vendas e fidelizar clientes, e encantar clientes. Bom, fácil, né? Como é que eu vou medir se ele está batendo a meta de vendas? Volume de vendas, vai ter uma meta de volume de vendas. Como é que eu vou saber se ele está encantando clientes? Uma meta de NPS, né? Que é o nível de satisfação do cliente ou nível de recomendação do cliente. Por exemplo, né? No seu financeiro, como é que você vai saber se ele está cuidando bem das finanças? Ver capital de giro, ou se os recebimentos estão em dia, né? Aí você pode determinar vários indicadores. Mas definiu a missão e a meta, definiu as rotinas e as competências, elaborou isso num documento de uma página, né? Escreveu um documento, uma folha simples, que se sua empresa não tem muita cultura de ferramentas, digital e etc., você imprime numa folhinha, plastifica, entrega para a pessoa, ela consulta e etc. Mas vira ali o quê? O manual da função dela. Aí você deu clareza da missão, dos resultados, das rotinas e das competências. Aí você dá clareza das suas expectativas também. Reúne com essa pessoa, tá? Pessoa que acabou de entrar, você faz isso na primeira semana dela. Pessoa que já está na sua empresa, você vai fazendo isso no máximo de 6 em 6 meses. Recomendo fortemente que faça de 3 em 3, tá? De 3 em 3, não menos que isso. E aí você transmite a clareza das suas expectativas para o seu colaborador. Fala, bom, olha, era esperado de você esse resultado aqui, nesse período. O seu resultado foi esse. Para o próximo eu espero esse nível de crescimento. Espero que você tenha mais facilidade com isso, isso e isso, que você atue mais nessa atividade, que você atinja essa meta. Então, eu quero que você se desenvolva nesse comportamento, tá? Porque nós estamos com um plano de crescimento aqui para esse ano, então eu vou precisar de pessoas capazes de fazer isso, isso e isso. Né? Minha expectativa sobre você é essa. E escuta a pessoa também, a expectativa dela sobre a área de atuação, sobre nível de crescimento, nível de aprendizado que ela quer ter na empresa, o que ela espera de você enquanto líder ali. Aí você fez o quê? Deu clareza. Clareza dos resultados, rotinas, competências e expectativas.
Para isso, você tem que ter clareza da sua estrutura. Tá? Então, são 5 clarezas para engajar o time. Clareza da estrutura, clareza dos resultados, clareza das rotinas e competências, clareza das expectativas e clareza da pessoa certa. Essa a gente nem falou aqui, mas se você estiver tentando engajar a pessoa errada, não vai funcionar. É a pessoa certa na função certa. Bom, criamos a base para engajar o time. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é quando a gente eleva o nível da equipe. É o pilar do desenvolvimento e colaboração. O desenvolvimento a gente falou o quê? Que é ele que eleva os conhecimentos e habilidades do time, não é? Só que o desenvolvimento ele tem que acontecer de forma planejada. E você tem que treinar o time depois. Primeiro você planeja, bom, qual competência do meu time eu vou desenvolver nesse momento que vai dar o maior impacto positivo aqui nas minhas metas. Essa é essa habilidade. Beleza. Então eu vou dar treinamento, tá? Vou colocar essa pessoa para acompanhar alguém primeiro, tá? Depois eu vou colocar alguém para acompanhar ela, depois eu vou treinar expositivamente, depois na prática. Aí essa pessoa vai o quê? Internalizando esse acompanhamento. Depois do treinamento teórico, do treinamento prático, onde ela acompanhou alguém, alguém acompanhou ela, você passa a monitorar os resultados dela. Tá? A pessoa faz atividade, você vai acompanhando os resultados, volta e dá o quê? Feedback. Feedback é o quê? A comunicação que ajuda a entender o que está funcionando e o que não está. Não dá para fazer feedback, não é aquela reunião anual que você vai falar se a equipe vai ser promovida ou não. Feedback é uma comunicação constante, acontece a todo tempo e é ele que ajuda a perceber o que está funcionando e o que não está. Pense no feedback como a pessoa estivesse brincando aquela brincadeira de cabra cega. Não sei se você brincou disso quando era criança, que vai lá, tampa o olho, aí vai ter que procurar alguma coisa, né? Vai falando assim, tá quente, tá frio, tá quente. Sem o feedback é como se não falasse nada. A pessoa está com o olho vendado, procurando alguma coisa, ela vai numa direção, está vendo até na direção certa, mas não sabia, foi para o outro lado, aí foi para a direção errada, foi embora. Então o feedback ajuda o quê? Olha, é isso aí, está indo na direção certa, continua, muito bem. Opa, não é por aí, olha o que você fez, gerou um resultado tal, não é assim, deveria ter agido assim que ia gerar tal resultado. Então, o feedback é essa comunicação constante que direciona a equipe e reforça o desenvolvimento. Quanto mais rápido o ciclo de feedback, do tipo executor teve feedback, mais rápido a pessoa consegue corrigir e aprender. Tá? Então, desenvolvimento e colaboração. Por que colaboração? Se a pessoa está no ambiente errado, ela não vai conseguir desenvolver competências. Tá? Tem uma coisa que é o cenário que mais prejudica o engajamento. E a gente está falando de engajar seus colaboradores. Se você não cuidar disso, não tem engajamento. Que é a sensação de que dentro de uma equipe, uma pessoa sente que ela está carregando o piano sozinha. Ela sente que tem colegas de trabalho que não estão se empenhando tanto quanto ela, não estão tão comprometidos quanto ela. Isso acaba com o engajamento, tá? Porque a pessoa fala, principalmente se o dono for tolerante, se reconhecer, se o dono promove uma pessoa dessa, acabou a equipe, né? Mas se ele for tolerante por muito tempo, uma hora a equipe não vai aguentar mais, tá? Ela vai falar assim, não, estou me esforçando aqui, mas não está, olha só, tem alguém que não está e está na mesma coisa que eu aqui. Então, o líder tem um papel de alinhar o time, engajar os desengajados, remover quem está prejudicando a equipe. Tá? O dono deve isso aos comprometidos. Ele tem que remover os que estão prejudicando a equipe, porque ele deve isso a quem está se empenhando. Tá? Então, cuidar desse ambiente, cuidar da colaboração do time, construir uma cultura de colaboração, onde as pessoas trabalham juntas para atingir um objetivo. Isso é papel do líder também. E colaboração tem 2 características principais. Primeiro, as pessoas confiam umas nas outras. Só existe uma equipe quando as pessoas confiam umas nas outras. Tá? Então, elas têm que ter um relacionamento ali
onde elas conhecem os valores uma das outras, né? E a construção de cultura ajuda nisso. E tem que estar em busca de um objetivo comum. Então você alinha o time dando um objetivo comum, cuidando do ambiente para a construção de confiança. Tá? Aí tem outras, a gente poderia aprofundar de outras formas, mas começa daí. E aí você vem com colaboração e desenvolvimento. Criou o ambiente certo, eleva as competências do time, dá treinamento e o time vai estar mais do que mais preparado. Tem uma teoria, né? Tem um conceito que chama flow. Flow, né? Flow é quando a pessoa, o sinal que a pessoa entrou em flow é quando ela sente, ela está executando uma atividade e ela sente que o tempo voa ali, o tempo passa assim voando, né? Às vezes ficou 3 horas fazendo uma coisa ali e parece que passou 20 minutos. E isso acontece quando a pessoa ela atinge o alto nível de performance quando ela entra em flow. E para entrar em flow a pessoa tem que ter competência e tem que estar sendo desafiada. Tá? Então, o flow gera uma sensação boa ali de gostar do trabalho, gera a sensação de satisfação com o trabalho, satisfação de realização. Só que para ter flow, para ter esse estado, a pessoa precisa ter competências. Ela não pode estar com uma coisa que ela não tenha habilidade, porque senão ela não se sente capaz. Tá? E ao mesmo tempo, ela não pode ter competência e estar lidando com algo fácil demais, senão ela se sente entediada. Então, o desenvolvimento é um passo importante no engajamento para trabalhar a realização da pessoa com o trabalho também. E o terceiro pilar, que é quando a gente reinicia esse ciclo, é o seguinte, é o reconhecimento e o crescimento. O reconhecimento ele é fundamental. Por quê? Porque ele fecha o ciclo da construção de hábitos. Todo hábito, ele se repete, ele vira um hábito porque ele tem uma recompensa no final. Tem um gatilho, tem algo que acontece que estimula um comportamento e tem uma recompensa no final. E a pessoa repete esse comportamento para ter a recompensa no final. Numa empresa, essa recompensa, né, vem através do reconhecimento. O reconhecimento vem através de elogios, vem através de reconhecimento entre os colegas, vem através de recompensas, prêmios, reconhecimento às vezes pessoal somente, tá, de admiração e remuneração. Né? Tem essas formas de reconhecimento dentro de uma empresa. Só que você tem que estar diariamente se preocupando com isso, senão acaba não acontecendo. O dia a dia é muito corrido, né? Você está lá resolvendo o problema do cliente, problema da entrega, problema do funcionário que faltou, problema de vendas. E tem que ficar preocupando com isso? Bom, tem. Isso é papel do líder para engajar o time. Mas basicamente, se você pegar o hábito de elogiar quando é feito um bom trabalho, de parabenizar quando é atingido um resultado, de parabenizar quando a equipe teve um esforço acima da média, quando demonstrou comprometimento, quando demonstrou alinhamento de valores. Tudo isso, quando você faz isso, você reinicia o ciclo. A pessoa fala, pô, legal, foi elogiada aqui, bacana, vou fazer isso de novo. Em nível subconsciente, pelo menos isso acontece. Tá? E uma regra simples, né, que funciona, que ajuda em 99% dos casos, é reconheça em público, corrige no privado. Né? Chama atenção no privado. Isso funciona em 99% dos casos, é uma boa prática. Tá? Então, o reconhecimento através dos elogios é uma forma que no dia a dia você pode fazer para fazer o time ter aqueles comportamentos positivos e estar mais engajado também. Só que também você tem que estar pensando além disso. Recompensas, com base em metas desafiadoras. Botou uma meta de 3 meses ali, uma meta desafiadora, o time atingiu, como é que a gente vai recompensar o time? Tá? E não é recompensa por fazer o que é esperado, não é recompensa por fazer o próprio trabalho, é recompensa pelos resultados acima da média. Aí você tem que premiar. E cada contexto cabe um tipo de premiação diferente. E o dinheiro nem sempre é a melhor opção, tá? Quando eu falo de premiar. Às vezes um happy hour, às vezes um dia de um ingresso de um show, às vezes um presente, às vezes uma diária de pousada. Lá na minha empresa, todo ano a gente faz
a gente sorteia, a gente avalia os três primeiros colaboradores, a gente avalia os 3 primeiros, com base em alinhamento de valores e com base em desempenho, né? Tem toda uma estrutura de uma avaliação 360, 5 pessoas avaliam cada colaborador, e tem a meta de desempenho, que é com base nas metas individuais delas. E a gente identifica os três primeiros do ano. Bom, esse foi o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Todo ano a gente dá prêmios para eles, né? Então, ano passado o terceiro foi um rodízio para um casal, né? Poderia levar um acompanhante numa churrascaria legal, bem legal aqui de BH, né? Então era um rodízio, a pessoa podia levar um acompanhante, tudo pago. O segundo lugar era um fim de semana numa pousada de uma região bem legal aqui perto de BH também, chama Serra do Cipó. E o primeiro foi um fim de semana num hotel fazenda, bem famoso aqui de Minas também, chama Tauá. Então, isso é um tipo de recompensa legal para aquele ano, tá? A empresa tinha que ter atingido um nível mínimo de resultado ali. Quando atingisse algumas metas de resultados, também teria participação de premiações com base em participação de resultados, de 1, 2, até 3,5 salários. Então, esse tipo de recompensa faz o que também faz as pessoas se engajarem com o resultado. Porque tem 3 coisas que passam na cabeça de todo colaborador na hora que uma meta é dada. Ele pensa assim, bom, se eu me esforçar, eu vou conseguir atingir esse resultado? Se eu me esforçar, eu vou atingir esse resultado, eu vou atingir esse objetivo? Primeira. Segunda, se eu atingir esse objetivo, vou gerar algo legal aqui na empresa? Esse resultado tem impacto? Se eu atingir esse objetivo, vai ter impacto? Né? Aí depende do tipo de objetivo que é. E o terceiro é, se atingir esse objetivo, gerar um impacto proposto, o que tem de bom para mim nisso? O que tem de bom para mim nisso? Às vezes o bom é ela ter progresso, ser promovido no futuro, aprendizado, carreira, enfim. Mas você pode juntar tudo isso com algo mais de curto prazo, uma recompensa, uma premiação anual, trimestral, enfim. Aí cada cultura, cada momento você vai tentar encaixar isso de uma forma, tá? E isso é o reconhecimento, então, que vem através dos elogios, da parabenização e das recompensas e da remuneração adequada. Mínimo igual à média do mercado. Porque senão a pessoa vai entrar, passou 3 meses, ela já começa a olhar para fora. Você pagar menos da média do mercado, você vai sofrer com rotatividade. Porque as pessoas sabem qual é a média do mercado, eles escutam os amigos falando. Tá? Então ela entra e começa a ficar com o radar ligado para sair. Então você tem que se planejar para reestruturar isso, reorganizar isso. E o último ponto aqui é o crescimento. O crescimento é uma necessidade do ser humano. A partir do momento que está tudo ok ali, ele tem segurança no emprego, ele tem ali um bom ambiente de trabalho, ele se sente capaz, né? Ele já conhece, já sabe o que ele é bom, já tem realizações, passa a querer ter crescimento. E todo ano, segundo essa pesquisa, esse estudo também, para o colaborador se manter engajado, no máximo a cada 12 meses, ele tem que sentir que ele teve crescimento. Ou que teve uma grande aprendizado e evolução de carreira, ou que teve um progresso ali dentro da empresa. Tá? Então, ou outro. Não necessário o crescimento precisa ser uma promoção. Pode ter sido uma grande evolução em termos de aprendizado, de performance. Mas, em muitos dos casos, anualmente tem que ter algum tipo de progresso ali. E aí, isso não é muito comum em pequenas empresas, né? Muitos donos de pequenas empresas demoram para começar a mudar isso, mas você tem que começar a planejar em algum momento uma estrutura para as pessoas crescerem lá dentro, terem níveis, cargos diferentes, onde a pessoa tem aumento, recebe um novo cargo, não é só aquele cargo, aquele salário, mais comissãozinha de vendedor, ela vai ter progresso, tá? E muitas redes ficaram muito grandes, cresceram muito, tinham essa estrutura. Por exemplo, Mary Kay, né, tem a estrutura de crescimento, a pessoa vai virando um vendedor de diversos estágios, aumenta a comissão, aumenta o fixo, aumenta os bônus, muda os títulos. Então,
Se você quer ter um time engajado, lógico que a gente tem que cuidar dessa base toda aqui primeiro, né? A gente falou de construção, de confiança, de clareza, de colaboração, desenvolvimento, reconhecimento e crescimento. Não adianta fazer só isso. Mas sem isso, você não vai ter um time engajado por muito tempo. A pessoa vai ficar 2 anos lá. Uma pessoa de alta performance, que aprende, que gera resultado, que se compromete. Se ela não teve crescimento, ela vai sair da sua empresa. Tá? Então isso é para reter colaboradores e mantê-los engajados. Então, recapitulando aqui, para a gente caminhar para o fim, 3 pilares para você engajar seus colaboradores para tornar a sua empresa mais lucrativa. Primeiro pilar, confiança e clareza. Você cria a base de tudo e dá o direcionamento para o time. Segundo pilar, colaboração e desenvolvimento. Você eleva o nível de competência do time para fazer ele ser capaz de gerar o resultado que você passou para ele. Cuida do ambiente para esse ambiente colaborar e não prejudicar. Terceiro, reconhecimento e crescimento, que é quando a gente reinicia o ciclo. Reinicia o ciclo, mantém o time engajado e retém os colaboradores. Tá? Com isso, você vai ter muito mais engajamento, vai fazer sua empresa ser mais lucrativa. Tá? Então esse é um atalho fundamental, é um caminho que você precisa percorrer para dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses ou em qualquer momento. Tá? Você precisa disso. Era isso que eu queria trazer aqui hoje. Estou aqui com os comprometidos com o crescimento da própria empresa, que vão chegar no nosso evento a partir de quarta-feira já muito mais capazes de dobrar os lucros em 6 meses. E nós vamos aprofundar e muito nisso nesse evento de quarta-feira. Nós vamos ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros em 6 meses. Quem não se inscreveu ainda, vai saindo daqui, vai no link da bio lá no perfil, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp para ser informado de tudo que está rolando, todas as aulas gratuitas, que nós vamos ter mais 4, tá? E vai receber as ferramentas bônus também. Então se inscreve, entra no grupo do WhatsApp. Nossa próxima aula é amanhã, às 7h15 da manhã. Vejo vocês amanhã então. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui e valeu. Bora pra cima, pessoal.